Elaine, por que as pessoas não aceitam as diferenças? Como é que a doutrina espírita explica isso? Assim, não é uma resposta assim, objetiva, né, Cláudio? Então, tem todo esse envolvimento da nossa situação moral, né, da nossa evolução moral. E também tem uma questão que eu estive refletindo, que é a seguinte: nós, até por defesa ou pelo instinto de preservação, nós nos sentimos à vontade, nos sentimos bem com aquilo que é como nós, igual a nós. Então, eu me sinto confortável com situações semelhantes à minha, né? E até uma questão fisiológica, né? Que até pelo processo de aprendizado, de repetição, né? Quando eu me deparo com o diferente, eu tenho que fazer um esforço, né? Até uma questão energética de convivência. Não sei se eu estou conseguindo me... Sai do seu padrão vibratório. A gente tem que fazer um esforço para sair daquela posição de conforto para conviver com o diferente. Então entra um pouco essa questão da autodefesa, do instinto de preservação, ou mesmo da situação de zona de conforto. Então tudo aquilo que é diferente exige um esforço maior. E se eu não tenho um padrão de moral elevado, eu acredito que aquele diferente não é certo, é errado, né? Tem até um livro do Vanderlei de Oliveira que é Diferenças Não Separam. Não sei se vocês já leram esse livro. É um livro muito interessante, até para quem está passando por processos assim de bullying ou de outras situações, né? Esse livro fala bem isso, sobre essas diferenças. Nós não temos dentro de nós ainda essa compreensão de que aquilo que é diferente não é errado. Aquilo que é diferente, né? A gente ter esse espírito de compreensão, ou esse espírito de pertencimento. Isso está tudo ligado realmente à nossa evolução moral, à nossa questão moral. Mas nós, quando funciona o nosso animal, o nosso instinto, a gente separa aquilo que é diferente. Vamos lembrar da história do patinho feio, né? Então, é uma condição do ser humano no grau evolutivo que a gente está. Achar que aquilo que é diferente não é normal, não é bom, não é certo. E só é bom aquilo que é igual a mim, né? Eu até entendo isso que você está falando, que muitos espíritas pensam dessa maneira, por mais que a doutrina mostre o contrário, Edson, e muitos, para tentar defender esse ponto de vista, essa zona de conforto, diz o seguinte: não, mas o médium X falou, o palestrante H falou isso, tipo, para defender a própria ideia. Então ficam precisando de líderes, né? Ficam precisando de pessoas que elas sigam como referência, quando o espiritismo é totalmente o contrário disso. Então, falta para essas pessoas o estudo. Estudo que eu falo baseado em Kardec, tá certo? Você pegar livros aí adjacentes, ou livros, né, talvez eles não vão te ensinar da forma adequada. Se a gente parar para pensar, Cláudio, estudando Kardec, inclusive, nós vamos ver que o fato da gente estar reencarnando é em função de aprendizados que nós precisamos ter. Tá certo? Mudar coisas, ou conceitos, ou ideias. Transformação do espírito, não é assim? Também dá a entender, estudando o Livro dos Espíritos, que lá no plano espiritual, os espíritos se separam já, mais ou menos, por afinidades, por valores, por vibrações, por energia. Então já existe uma separação baseada na similitude. Então, lá no plano espiritual, a gente convive, teoricamente, com os mais ou menos parecidos. Da mesma faixa. Né? Na mesma faixa. Então, teoricamente, você vai aprender o que com os mesmos? Aonde que você tem oportunidade de aprender coisas novas? É se deparando com os diferentes. Exatamente. De você. E onde que você vai ter oportunidade de se deparar com os diferentes? É reencarnando. Só que a gente não compreende isso, e aí aqui a gente tenta, a gente não tem essa dificuldade de conviver com a diferença. Esse que é o grande problema. O espírito, ele deveria ele está aberto a viver com a diferença, entende? E pelo contrário, buscar o aprendizado nas diferenças e não se isolar.
Mas como a gente tem aqui a influência do corpo físico, a influência do organismo, fala muito alto, a influência do meio, a gente acaba se deixando levar por esse lado, então a gente meio que se isola. E estamos perdendo uma tremenda oportunidade de aprendizados novos. Isso também só se toma conhecimento conhecendo, né? Então. Estudando. Porque o que você falou foi uma pérola. Estudando espiritismo. Exatamente. Muito importante, que é o aprendizado que a gente tem aqui na Terra, né? É aqui que a gente vai ter a gama de aprendizados, de diferenças, de novidades, porque lá a coisa se dá automaticamente pela similitude de pensamentos e intenções. Sim. Então a gente tem que aproveitar, mas a gente só sabe disso estudando e a codificação. E a codificação, ela traz uma liberdade de ação, uma liberdade de você entender as coisas por você sem precisar de ninguém, nem nada. Dos tais líderes. Exatamente. Então, a gente tem que aproveitar isso e parar com a acomodação. Nós temos o hábito de deixa que o outro faça por nós, fale por nós, pense por nós. Não dá mais. Nós estamos numa condição que não cabe mais esse tipo de atitude. E você quer ver uma outra coisa, Kátia? Eu fico incomodado, às vezes, com as pessoas que vão procurar nos médios, ou o que quer que seja, os espíritos explicarem determinadas coisas que nós estamos vivenciando hoje. Por exemplo, o que os espíritos vão poder falar da questão do bullying, da tecnologia, sendo que eles não vivenciaram isso? Nós estamos vivenciando isso agora. É como o padre falando de casamento. Muitos de nós, por exemplo, é isso que eu quero que a gente entenda. Muitos de nós, como espíritos, estamos tendo oportunidade de aprender coisas, Cláudio, neste século. Sim. Que coisas que não existiram. Não existiam. Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, mas dirigir um carro. Ora, quando é que a gente começou a dirigir? No século passado a gente dirigia o carro, dirigia carroça, dirigia né? Cavalo. Então, você está entendendo? Que são coisas que é da modernidade, que nós estamos tendo oportunidade de aprender, por isso que está tendo essa dificuldade toda aí. A modernidade está invadindo os lares das pessoas e elas não estão sabendo como lidar com isso, entende? Que é novo. Porque é novo. Então os jovens estão se isolando, os pais não estão sabendo como tratar isso. E esse ensinamento, ele é básico, ele não precisa de tecnologia, ele não precisa de saber, do saber novo. O que precisa? Da filosofia, do entendimento das leis divinas. É isso aí. E além desse entendimento, a vivência. Então, se dentro do lar não existe essa vivência, como é que as pessoas vão lidar com isso fora do lar? Fora do lar. Porque a célula primeira, gente, querendo ou não... É a família. É a família, é o lar. Então, está faltando conhecimento filosófico, eu não vou falar nem doutrinário, porque é para puxar muita sardinha para o nosso lado, né? Mas é assim, está faltando sim essa vivência moral. E isso é básico, isso vem desde o início lá da civilização. Pitágoras falou, né? Eduque teu filho para não punir o adulto. É isso aí. Essa é a lição que a gente tem que levar hoje. Pelo conhecimento do que está se passando através de bullying. Estamos errando, porque os nossos filhos estão errando. Daqui a pouco eles vão ser punidos, porque nós não os educamos. E mudar, né? A gente precisa ter consciência hoje de quebrar esse efeito cascata, vamos dizer assim, porque a gente olha as gerações passadas, o que nossos avós passaram, a forma que os nossos pais foram educados, a forma que nossos pais nos educaram e a forma que nós estamos educando os nossos filhos, né? E sempre cabe aqui a gente falar do evangelho, né? O que Jesus vem e reforça? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se eu amo o próximo como a mim mesmo, né, eu não vou praticar o bullying. Eu vou aceitar as diferenças. Eu vou conviver com as diferenças, porque não importa como você é, eu te amo da mesma forma que eu me amo. Então, aceitar as diferenças. Então, é o evangelho, né? A sabedoria está ali na base, né? Você viver verdadeiramente o evangelho, né? Para poder não querer para o outro aquilo que você não quer para você. Eu vou pegar baseado nisso que vocês falaram sobre essa questão do respeito, de entender o evangelho. Para quem passou pelo bullying,
que a gente poderia comentar? Porque o Edson conseguiu aí resolver essa questão, mas tem muita gente que fica... Resolveu, Edson. Resolveu, Edson? Então, e eu tava Sim, então... De repente, né? Então... Eu não resolvi tanto, porque até o Peraí, fez Edson, bullying pro comigo. intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aí com Manhã Boa Nova. Vamos lá. Pro intervalo, Edson, continue. Vocês estavam até comentando, na minha época eu tinha dificuldade até de falar com... Primeiro que eu não tinha os meus pais, né, presentes ali. Então tinha os meus irmãos e a gente sofria bullying dos próprios irmãos. Quer dizer, entre nós mesmos havia bullying, entende? Sim. Um gozando do outro e tal. Então, na verdade, era uma coisa que a gente tinha que aprender a conviver, entende? Aí você vai falar pra mim se eu superei? Lógico que eu superei. Não há problema nenhum. Por quê? Porque fazia parte de um contexto, entende? A mesma forma que você sofria, você também fazia. A Elaine estava até brincando aqui, né? Um chamava o outro porque o outro era gordo, chamava de gordo, porque o outro era magrelo, chamava de pau de vara, porque o outro era não sei o quê. Quatro Ou seja, olhos. quatro olhos, orelha, como eu já falei aqui, eu fui cabeção, fui orelhudo, chamava de topodídio, Peninha, eu tinha apelido de Peninha quando era mais velha, adolescente, por exemplo. Por quê? Porque o Peninha era um personagem lá do Walt Disney. Do Walt Disney, que era todo atrapalhado. Entendeu? Então a gente convivia com essas coisas, tirar né? água de pena. Então, falou de peninha, já tiraram o copo de perto para mim não quebrar. Isso é bullying. É bullying. Tô sofrendo bullying no ar. A gente faz bullying aqui. Eu acabei de sofrer bullying ainda da ouvinte. Eu não sei se é porque eu falei que eu tinha cabeção, ela me chamou de Reinaldo Azevedo. Olha, eu fazendo bullying com o Reinaldo Azevedo, né? Então, Que é cabeçudo. Então, assim, Claudio, o que a gente tem que fazer, na verdade, para as pessoas que sofrem o bullying e também para as que provocam bullying? Né? Primeiro, explicar essa questão das diferenças, explicar que as diferenças existem, tá certo? E que não é para as pessoas se sentirem mal com isso. Pelo contrário, o que seria do mundo se todo mundo fosse igual? Né? As diferenças existem justamente para que a gente possa, de alguma forma, aprender alguma coisa com elas, né? Então, para quem sofre, tentar explicar que ela, na verdade, não tem que se influenciar por aquilo. Porque não é aquele tipo de atitude dos outros que vai determinar quem ela é de fato, como pessoa. Né? E tentar exaltar o que ela tem de bom. Fazer ela enxergar as coisas boas que ela tem, né? Porque se focar só naquele ponto em que os outros ficam reparando e agredindo, a pessoa pode entrar num parafuso mesmo, pode entrar numa situação como essa do menino aí, tá certo? E é um exercício, né, disso que a Claro. gente tem que fazer, né? Claro. Se você mostra para as pessoas, para a criança, por exemplo, para a pessoa que está sofrendo bullying, que existem diferenças e que ela tem coisas maravilhosas, né, que se exaltam em detrimento daquilo que é aquela diferença que as pessoas estão enxergando, ela vai se enxergar diferente. Primeiro Tá também, certo? que a gente tem que entender que nem tudo é bullying. Uhum. A gente precisa aprender a separar, né? Até onde vai a brincadeira? Até onde eu suporto. Uhum. Então, você não está suportando? Vamos conversar. Mas existe a brincadeira, ela é saudável e ela é necessária, inclusive, para treinar você a lidar com as adversidades. Então, a gente também não pode achar que tudo é bullying. Mas também precisa aprender os limites de cada um. E aí é que entra os parentes, os responsáveis, para ficarem atentos a perceber o limite dessa criança. Porque é desde criança que começa. Ou então do adolescente, porque, não é porque quando criança não tinha, adolescente não vai ter. Não. Nós sofremos alterações e mudanças de comportamentos ao longo da vida. O que eu suportava quando criança, posso não suportar mais Sim. hoje. Ou o contrário. Então, é sempre a observação. E ficar atento e levar para casa os conhecimentos dessas leis que a gente falou, das leis divinas, seja através de um estudo sistemático da doutrina em família, ou seja através de estudo em locais abertos, como centros espíritas, igrejas e afins, não importa. Mas a gente precisa colocar moral, limite e educação sempre em primeiro lugar. Senão, não vamos caminhar. Não vai. E fazer realmente esse exercício, Edson, esse esforço, assim, quando eu me deparo com uma situação, uma pessoa muito diferente de mim, hoje eu tenho feito o seguinte exercício.
Vamos entender esse ser, né? Exato. O que leva essa pessoa a ser assim, né? Isso em termos de comportamentos. Será que só a minha visão e as minhas crenças estão corretas, né? Então a gente está falando de política ultimamente. Nossa, eu gosto tanto daquela pessoa, mas o pensamento político dela é tão diferente do meu. O que leva ela a defender essa posição política e não a minha? Qual é então, a vivência que ela teve até então? Para que a pensar levou dessa a forma. isso, né? Então, quais são os ganhos? Quais são as perdas? Isso é um exercício que a gente tem que fazer para conviver com essas diferenças. Vamos fazer um outro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí com Manhã Boa Nova. Até já. Isso é bullying.